Meus irmãos, graças a Deus. Assim, vivemos a cada passo na evolução dos nossos espíritos, na evolução das nossas consciências e, principalmente, evolução das nossas concepções de vida, de relacionamento, de convivência, de trabalho e em tudo. Há sempre uma evolução naquilo que fazemos quando adquirimos essas oportunidades de contato com a espiritualidade maior, contato com a fonte da sabedoria maior. Então, esses contatos ativam dentro de nós raciocínios, concepções, e essas concepções refletem no todo que nos representa, ao qual nos representamos. E assim, para que possamos compreender mais, vamos visualizar a nossa complexidade. O que somos? Somos um corpo físico, do qual tem dentro de nós um espírito, que é dividido em suas partes, né, que nós chamamos corpo emocional, corpo mental, corpo de consciência, corpo de inteligência, e assim se forma um complexo humano. Você é um complexo humano. Todos nós somos complexos humanos. Porém, as partes do seu complexo que você ativa, que você vive, é a parte da qual falamos nesse dia de hoje. Qual a parte que você utiliza dentro do seu sistema humano? É próprio da natureza humana não ativar a parte superior do seu próprio ser, viver na parte do instinto. O que é viver na parte do instinto da sua natureza humana? É deixar que a vida te leve, é deixar que a sua emoção te leve na sua vida, te conduza. É deixar que a sua emoção seja trazida pelos momentos vividos na Terra e que essas emoções assim então formadas te conduzam dentro da sua vida. Lhe falta então raciocínio para se conduzir. Você é conduzido. Você não se gerencia, você é gerenciado. E assim então você percebe que a sua natureza humana está na parte mais baixa do seu aproveitamento, porque você é um ser conduzido, um ser instintivo. E o instinto da natureza humana se conduz para a margem do negativismo, porque você não tem ação dentro de você mesmo. As coisas acontecem e você vive as consequências dos acontecimentos ao seu redor. Quando, então, buscamos dentro de nós viver o racional, a parte racional, onde você toma decisões na sua direção, você escolhe caminhos, você escolhe informações que você quer ter na sua mente, você escolhe as emoções que você quer viver, porque se você não quer viver emoção negativa, não procure ambiente negativo. Se você não quer viver emoções negativas, não procure assuntos negativos. Não procure aquilo que é de teor vibratório baixo, aquilo que te traz reações negativas dentro do seu ser. Mas por que isso? Porque quando você leva a mente a um assunto negativo que seja mesmo de outra pessoa, você traz para você um pensamento, e esse pensamento traz para você sentimentos, que são também negativos, igual à fonte da qual você colheu a informação. Aí vem então você usar o seu racional. Eu tenho que programar a minha forma de viver, programar o ambiente que eu quero estar para ser positivo, programar a mim mesmo para conviver com pessoas que sejam positivas e não conviver com pessoas que só me trazem conexões inferiores para a minha sobrevivência. Olhe, os assuntos que se conversam, quando se fala, o lado instintivo do ser por vício não tem nada racional. O lado instintivo conduz o ser humano a falar do negativo do outro. Não fala do positivo do outro. Por quê? O positivo do outro alimenta o seu racional. O negativo do outro alimenta o seu instinto. Então, a preferência da natureza humana é falar do negativo do outro para alimentar o lado instintivo do ser. Aí, você analisa em que faixa você está se colocando dentro da sua encarnação terrena. Buscar o lado racional requer de você pensar naquilo que você fala, naquilo que você faz, e pegando essa habitualidade, a sua mente passa a trabalhar mais, no sentido de escolher aquilo que é bom para você. E aí você escolhe o que é bom para você, e não as circunstâncias
é que irão te escolher. Não deixe que as circunstâncias de uma vida instintiva te conduzam. Assim, buscando o racional, você pensa e escolhe o que você vai fazer. Acima do racional vem a inteligência, o corpo da inteligência que te traz a sabedoria, onde você procura o belo nas coisas. Em tudo existe o belo. Você vê na natureza, o mato está seco, não há água, não há nada, aparentemente, que lhe traga ali aquela situação. Mas quando você busca na sabedoria, você vê que o sol está ali resplandecendo, e que mesmo aquela planta aparentemente seca tem uma raiz viva. E ali você imagina e percebe, ou você não imagina, você percebe que existe ali um lado positivo da natureza, existe uma energia positiva sobre aquele todo, onde a aparência um pouco desgastada não tira uma beleza que está ali embutida. E assim você vai perceber também nas pessoas, ela está ali vivendo o efeito de uma situação kármica, onde o seu lado instintivo te dominou, e ela, pelo instinto, não consegue raciocinar. Você ali percebe o estágio mental que ela está vivendo, o estágio emocional, e você percebe que existe ali também o belo. Existe um espírito dentro daquele corpo. Existem mentores tentando despertar naquele corpo uma intuição de que existe um lado melhor para se viver dentro de si mesmo. E assim, então, você busca compreender esse belo. Você começa, então, a perceber nos olhos das pessoas o sentimento e a inteligência que elas projetam pelo olhar. E aí você vê o belo também que ali está. Você percebe o sentimento que ali está também, às vezes, até negativo. E compreende que aquela situação negativa poderia não estar existindo se ela mudasse de faixa vibracional da sua mente e da sua emoção. E você começa a fazer leituras mais sábias do ambiente onde você está. E você faz leitura mais sábia de você mesmo. E você compreende as suas alegrias, e compreende as suas dores, e compreende as suas limitações. Por que eu preciso da dor? Porque algo em mim não está perfeito. A dor vem para me despertar na minha consciência maior, para evitar que outra dor maior venha existir, se eu não melhorar. Aí você pensa, mas que dor maior pode existir mais do que essa minha que estou vivendo? Eu te digo, é a dor do espírito. A dor do corpo físico, por maior que seja, ainda é pequena em relação à dor que o espírito sente quando ele está do outro lado, em um mundo que não é de luz. Então, para evitar essas dores maiores, dores menores, vem te despertar os sentimentos. E o que quer dizer isso? Olhe, a vida prossegue. Saia dessa faixa de sofrimentos. Entre no raciocínio mais elevado em seu próprio favor. Busque sentimentos puros, busque assuntos puros. Busque o positivismo de você e dos outros para se alimentar e para viver. E assim, então, você vai perceber que estamos dentro de uma faixa de existência e que depois dessa faixa, que é a vida física, vem outra faixa que é espiritual e que você deseja estar na faixa espiritual da luz e não passar pela faixa espiritual da escuridão e da dor. Então compreenda, e quando chegar a dor, então para você compreenda, opa, eu estou vivendo pelo instinto. O instinto me fez acumular um negativismo dentro de mim, essa energia negativa que está dentro de mim está adoecendo minhas células espirituais e células físicas, e está me provocando dores. Aí eu vou me curar das células biológicas adoentadas, e vou curar também das células espirituais que estão machucadas e estragadas, que precisam ser renovadas. E assim você busca um caminho a partir da sua individualidade. Compreenda, o contato com Deus inicia na sua individualidade, o sentimento puro. Você pode saber todas as orações da terra, fazer todas elas durante todo o tempo, mas se você não tem o sentimento puro de amor, de conexão com Deus Pai Todo-Poderoso, conexão com a espiritualidade maior, de elevação dos seus sentimentos, da sua energia, você vai continuar sendo um espírito doente, dentro de um corpo doente.
Vai ser um espírito fraco dentro de um corpo fraco. Porque o seu corpo e sua natureza somente melhora se seu espírito tiver saúde, se seu espírito tiver vida. Então, daí a necessidade de trabalhar a saúde espiritual para que você saia do instinto da natureza humana, entre na faixa racional. E na parte racional da sua existência, você vai explorá-la a ponto de chegar na faixa da inteligência e da sabedoria para ter uma visão mais alargada e compreensiva. Aí você vai perceber que o mundo é diferente, que você não precisava passar pelas estradas das dores que você passou, que era mais leve a caminhada do que está sendo a que você viveu, que foi aquela que você viveu. Então vamos compreender tudo isso. Vamos compreender o que a espiritualidade nos ensina e que a gente tem uma resistência muito grande para aprender. Olhe bem, o grande Espírito que veio como Jesus à Terra deixou ensinamentos grandiosos. Que dificuldade tem a humanidade de aprender? Sabe falar dos ensinamentos, tem conhecimento dos ensinamentos, mas não sabe vivê-lo. Porque para viver você tem que ter pureza. E se você não atingiu a pureza do seu coração, a pureza do seu espírito, aquele conhecimento, aquela informação ainda não te serviu. Você tem o conhecimento, mas ele ainda não te serviu, porque você não consegue vivê-lo. E assim são todos os conhecimentos para a luz. Você tem o conhecimento, sabe falar bem dele, mas não consegue trazer ele para dentro da sua natureza espiritual, dentro da sua natureza humana. Então, aquele conhecimento não é tão útil quanto deveria ser para você mesmo. Então, é assim o universo que vivemos. É assim para todos os espíritos encarnados e desencarnados do sistema espiritual universal. É assim que é verdadeiramente a lei de Deus. Você tem um complexo, você o compreende, você evolui dentro dele. Lembra disso. Você precisa sair da faixa instintiva da sua natureza humana se quer ser um espírito de luz, se quer ir para a dimensão da luz. Graças a Deus. Agradeço a todos pela oportunidade que aqui tivemos nesse dia de hoje. Graças a Deus.